Ei pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu trouxe uma dica importante sobre um ponto que é a base da matéria de administrativo. É mais fácil, mas não deixa de ser importante. Então vamos escutar esses áudios gratuitos que eu estou enviando para vocês todos os dias. Vamos lá, gente. Eu quero falar com vocês sobre o princípio da administração pública. O nome já fala, né? Princípio é o princípio de tudo. É a base da matéria. E eu quero falar hoje sobre os princípios constitucionais expressos no artigo 37 da Constituição. Vamos explicar isso. Mas antes de falar desses princípios, a gente tem que entender um pouquinho a lógica do regime jurídico administrativo. Gente, regime jurídico administrativo ou regime jurídico de direito público são sinônimos. São formados por dois princípios: o princípio da supremacia do interesse público frente ao privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Vamos lá, é muito fácil. O princípio da supremacia do interesse público, ele fala o seguinte: havendo um conflito entre o interesse público e o interesse privado de um particular, prevalece o interesse público, que é o interesse da coletividade. Ou seja, gente, a administração pública, o Estado, como ele busca alcançar o interesse público e sabendo que o interesse público prevalece frente ao interesse de um particular, a administração, o Estado tem mais poderes, mais prerrogativas do que nós, cidadãos, porque o Estado busca atender a coletividade e o interesse da coletividade prevalece frente ao interesse de um indivíduo isolado. Beleza? Isso que trata aí o princípio da supremacia do interesse público. E o princípio da indisponibilidade do interesse público, ele fala o seguinte: o interesse público, gente, ele é indisponível. O agente público que está trabalhando no Estado, ele não pode abrir mão, ele não pode dispor, abrir mão do interesse público, haja vista que esse interesse é indisponível. Por essa razão, o Estado tem esses poderes todos, né? Tem todas essas prerrogativas, mas esses poderes e prerrogativas devem ser desempenhados em conformidade com a lei. Então, o agente público deve seguir o que está na lei, ele não pode abrir mão do interesse público, ele deve respeitar o texto legal. Lembrando, né, gente, que esses dois princípios, eles formam o regime jurídico administrativo. Por quê? Porque o princípio da indisponibilidade fala dos limites, né, das limitações que o agente público tem que seguir, limitações do Estado, né, limitações que estão na lei, e o princípio da supremacia do interesse público fala dos poderes que o Estado tem. Então, esse regime de direito público, né, ele vai estar pautado por esses dois princípios. O Estado tem mais poderes do que o particular, porque o Estado busca atender a coletividade, mas o Estado também se submete ao quê? A limites que estão na lei. Correto? É isso que estrutura todo o regime jurídico administrativo ou de regime jurídico de direito público. Mas aí eu quero falar com vocês, gente, que existe uma situação, né, que estava lá numa questão do CESP. A questão do CESP perguntou: o princípio da indisponibilidade do interesse público não impede a administração pública de realizar acordos e transações. Acordos, prof, e transações, como assim? Gente, vamos dizer que você é um grande devedor de tributos, né? Você deve muito tributo, não paga os impostos em dia. Você está lá, a administração, o Estado já entrou em contato com você administrativamente, ajuizou uma execução fiscal contra você, haja vista que você deve aquele tributo. Você, no bojo daquela ação judicial, falou o seguinte: eu não tenho condição de pagar essa dívida. A única coisa que eu tenho é uma fazenda do norte de Minas, né? Não tem água, não tem nada aquele terreno, aquela fazenda. Lá não nasce nada, é um verdadeiro deserto. Mas eu posso dar em pagamento da minha dívida. E aí eu te pergunto: o Estado tem interesse numa fazenda, né, no meio lá de um deserto, num lugar que não nasce nada, seco? O Estado não tem interesse naquela terra, né? Não tem como utilizar aquele terreno para fins de atender a coletividade. Não tem interesse, mas essa é a única forma de receber aquele valor ali que aquela pessoa não está pagando. Única forma de receber aquele recurso ali daquela dívida tributária. E aí, gente, que a gente tem que lembrar que é possível atenuar a aplicação do princípio da indisponibilidade nessa situação. Por que atenuar? Porque se você pensasse assim, de uma forma muito rígida, você falasse assim: não, a administração não pode aceitar essa fazenda porque o interesse público é indisponível, ela não pode abrir mão do interesse público ao aceitar uma fazenda que não tem qualquer utilidade pública.
Se ela aceitar essa fazenda, ela vai estar abrindo mão do interesse público. Não pode fazer isso. Se eu estivesse levando ao pé da letra, né, gente? De uma forma muito rígida. Entretanto, essa é a única forma, né, que aquela pessoa tem para pagar aquela dívida. A única forma que o Estado tem para receber. Então o Estado pensa, peraí, vamos receber esse terreno. Esse terreno não tem nenhum tipo de utilidade pública. Entretanto, nós vamos vender esse terreno em um leilão e a receita oriunda da venda desse terreno a gente utiliza para reverter em uma política pública, em algo voltado para a coletividade. Ou seja, eu estou atenuando a aplicação do princípio da indisponibilidade do interesse público. Estou falando assim, olha, não é muito interessante receber essa fazenda, não está ligado ao interesse público, mas vou receber, depois a gente vende, depois a gente reverte o dinheiro da venda para o quê? Para uma política pública. É mais ou menos assim que funciona. Agora, você tem que saber que a tônica dessa disciplina toda, gente, toda a lógica do direito administrativo está pautada por esses dois princípios, né? O princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade. Esses dois princípios, né, formam toda a lógica da disciplina como um todo. O Estado tem mais poderes, mas o Estado também sofre limitações que estão na lei. Beleza. Mas agora eu quero falar com você sobre os princípios constitucionais expressos. Gente, existem alguns princípios que estão expressos no artigo 37 da Constituição Federal. Não são somente esses princípios que estão expressos na Constituição. Existem outros princípios que também estão expressos na Constituição. Mas esse aqui está no artigo 37, olha lá. A administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os princípios do LIMP, gente, do LIMP. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Vamos lá. Primeiro princípio, gente, legalidade. Nós sabemos que nós estamos em um Estado de Direito, né? Estado de Direito é aquele Estado que estabelece o direito, né? Que estabelece as regras que vão reger o convívio em sociedade, estabelece o direito, mas que também se submete a essas regras, né? Um Estado que deve obedecer à lei. O Estado, gente, de Direito só pode fazer o que a lei autoriza. Então, enquanto eu, Gabriela, posso fazer o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, gente, exceto o que a lei proíbe, a administração, o Estado só faz o que a lei autoriza. Professora, quer dizer que toda a atuação da administração está na lei, está pautada na lei? Está pautada na lei. Entretanto, gente, a gente sabe, né, que não seria possível, né? Vamos pensar aí. Seria possível a lei estabelecer todas as situações que podem acontecer no caso concreto? Estabelecer como é que o Estado deve atuar? Pensa comigo, tanta coisa nova que acontece todo dia, não dá, né, para estabelecer tudo, né? O código seria algo, né, com triplo do tamanho, triplo, que quíntuplo do tamanho. Então não tem lei para todas as situações, né, gente? Por essa razão existe o que a gente fala de margem para a existência de atos discricionários. Atos nos quais o agente público vai ter uma margem de liberdade, uma discricionariedade para definir como é que ele vai atuar. Nesse caso, ele vai analisar se aquela atuação ela é conveniente para o poder público e se é oportuna para o Estado. No interesse público, né, gente? Essa margem de discricionariedade não é liberdade total. É uma margem de liberdade dentro dos limites da lei, analisando a conveniência e oportunidade daquela conduta pautada para o interesse público. Mesmo que o agente público tenha uma margem de liberdade para atuar, ele deve atuar em conformidade com a lei, correto? Lembre-se disso. E quando que eu falo de legalidade, eu não estou falando só de lei complementar, lei ordinária, da Constituição. Eu tenho que lembrar também que a administração pública, ela também se encontra sujeita à observância dos atos normativos. Ato normativo, né? Ato que normatiza. Normatiza o quê? Normatiza um dispositivo de lei, normatiza no sentido de complementar, facilitar a aplicação da lei. Esse ato normativo, gente, ele é editado pelo próprio Poder Executivo. Pelo próprio Executivo, ele que edita aquele ato e ele também se submete àquele ato, correto? Então, o ato normativo, em regra, não inova no ordenamento jurídico, mas obriga o Poder Executivo, obriga a administração pública que deve atender, seguir aquele mandamento ali daquele ato administrativo. Agora, sobre legalidade, a gente tem que falar um pouquinho com vocês sobre exceções à legalidade. Gente, em algumas situações excepcionais, né, o Poder Executivo editar medidas que promovem a inovação no ordenamento jurídico.
Vocês sabem, né, gente, que quem inova no ordenamento jurídico, né, quem cria uma lei é o poder legislativo. Entretanto, em situações excepcionais que estão no texto da Constituição, o executivo pode editar medidas que vão promover a inovação do ordenamento jurídico, né? Nesse caso, eu vou estar dando poderes atípicos ao executivo, né, que vão alterar o funcionamento do princípio da legalidade, no sentido de que o executivo vai inovar no ordenamento jurídico. Quais são essas situações, prof? Por exemplo, edição de uma medida provisória, né, que são expedidas com força de lei em situações de relevância e urgência pelo presidente da República, leis delegadas, competências que foram delegadas ao Executivo, regulamento autônomo. Pessoal, regulamento autônomo é um ato normativo, né? E eu falei com vocês que ato normativo normatiza um dispositivo da lei para facilitar a aplicação da lei, né, em regra, sim. E o ato normativo não vai inovar no ordenamento jurídico, não cria uma nova lei. Entretanto, existe o que a gente chama de regulamento autônomo. Gente, regulamento autônomo é aquele regulamento que versa sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, né, desde que ele não implique em aumento de despesa e nem criação e extinção de órgão. Esse regulamento autônomo, que vai tratar sobre a organização da administração, ele sim inova no ordenamento jurídico. É o único ato normativo que vai inovar no ordenamento jurídico. Lembrem-se disso. A gente não vai falar muito sobre isso ainda. Vamos lá, próximo princípio que eu quero falar é o princípio da impessoalidade. Gente, o agente público, quando ele está atuando na máquina pública, ele tem que atuar de forma impessoal. Ele não pode atuar para fins de beneficiar alguém ou prejudicar outra pessoa. Ele atua para alcançar o interesse público. Eu não levo em consideração os meus interesses pessoais, né, na hora que eu estou trabalhando. Eu levo em consideração o interesse público. Professora, quer dizer que o gestor público tem que tratar todo mundo da mesma forma? Pessoal, igualdade é diferente de isonomia. Quando eu estiver falando de impessoalidade, eu estou falando de isonomia. A administração, ela trata os iguais de uma forma igual. E os desiguais são tratados de uma forma desigual na medida em que eles se desigualam para garantir o quê? Para garantir uma isonomia material. Né? Você, quando entra no ônibus, aí você entrou no ônibus, né? Ninguém foi lá, abriu um elevador para você, fez gracinha para você. Não fez, porque você está em plena capacidade de se locomover. Agora, uma pessoa que tem uma deficiência física, ela vai ter que ter um tratamento especial, né? Um tratamento diferenciado, justamente para garantir a isonomia material. O que é isonomia material? Isonomia na matéria. Todas as pessoas consigam acessar aquele transporte de ônibus, no caso desse exemplo que eu falei com vocês. Então, quando eu falo de impessoalidade, não é que a administração, não é que o gestor público vai tratar todo mundo da mesma forma. Não. Ele vai tratar os iguais de uma forma igual e os desiguais de uma forma desigual, na medida em que eles se desigualam para garantir uma isonomia material. É por essa razão, por exemplo, gente, que o portador de deficiência, ele tem uma reserva de vagas nos concursos públicos, né? Ele vai ter uma reserva de vagas na qual ele vai concorrer entre aquelas pessoas que têm alguma deficiência. Mais ou menos por aí, ele tem um tratamento diferenciado para garantir o acesso a essas pessoas a cargos públicos, garantir uma isonomia material. Segundo ponto que eu quero falar com vocês. Gente, quando a gente pratica um ato, né? Não é ele que está atuando, não, mas o Estado por meio desse agente. É o que fala a teoria da imputação volitiva. A vontade, né, do agente público é imputada à pessoa jurídica na qual estou inserido. Então, eu, Gabriela, quando eu estou trabalhando no governo do estado de Minas Gerais, não sou eu que estou desempenhando não sou eu que estou lá, né, editando aquele ato. É o estado de Minas Gerais que me usa como um instrumento, né? Eu sou um instrumento que o estado tem, correto? É por essa razão, gente, em razão dessa teoria da imputação volitiva, ela é o fundamento para o reconhecimento da validade de atos praticados por funcionário de fato. Funcionário de fato, né, é aquele que não foi investido no cargo ou na função pública regularmente. Ele está lá trabalhando, parece que ele está lá com aparência de legalidade, entretanto, existe um vício na sua investidura. Por exemplo, você comprou o gabarito da prova, foi aprovado, entrou, tomou posse, mas a gente sabe que você comprou o gabarito da prova. Você estava lá o quê? Havia um vício na sua investidura, mas você estava trabalhando com aparência de legalidade. Se você estava trabalhando ali naquele momento de fato,
Quem responde pelas suas condutas é a pessoa jurídica na qual você está trabalhando. Então, ainda que descubram depois que você fraudou o concurso público, aqueles atos que você praticou vão ser convalidados, eles vão ser corrigidos, né? Existe um vício de competência naqueles atos, porque você não tinha competência para estar ali, mas todo aquele vício de competência vai ser corrigido, vai ser convalidado, fundado na teoria da imputação volitiva, fundado no fato de que a sua vontade naquele momento era imputada à pessoa jurídica na qual você estava inserido. Então, quem responde pelas suas condutas é a pessoa jurídica na qual você estava inserido. Ok? Lembre-se disso. Além disso, gente, em razão dessa teoria da imputação volitiva, é vedada a realização do que a gente chama de promoção pessoal, publicidade da figura do agente público nas medidas implementadas pela administração, uma vez que o ente estatal é o responsável pela medida e não o agente público. Tipo assim, eu, Gabriela, tenho a função de dar ordem de início em várias obras do Estado. Dei ordem de início. Eu posso colocar uma plaquinha lá falando obra da Gabriela Xavier? Não posso fazer isso, gente, não posso. Se eu fizesse isso, eu estaria me promovendo com aquela medida. Aquela obra não é minha, gente, não é minha. Aquela obra é do Estado, de Minas Gerais, não é minha aquela obra. Não é verdade? Não é verdade. Então eu não posso me promover e falar, olha como é que eu sou boazinha, fiz essa obra aqui, não é minha. Foi feito com recurso público, eu não posso me promover com isso, ok? Agora, gente, eu tenho que lembrar que o STJ reconhece a possibilidade de homenagear servidores ou autoridades que não mais estão em atividades. Por exemplo, colocar assim um nome escola pública estadual, que foi construída com recursos financeiros, né, que foram repassados pelo convênio, com a União, e ela é denominada de Escola Nelson Mandela. Nelson Mandela é um ex-presidente da África do Sul. Aí pode. O último ponto sobre o princípio da impessoalidade, gente, eu quero falar que a administração pública não admite a prática do nepotismo. Nepotismo ainda que cruzado. Como assim? Pessoal, nepotismo, né, é o ato de nomeação, usar os cargos em comissão, são aqueles cargos que são de livre nomeação e livre exoneração, usar esses cargos para nomear pessoas da sua família. Tipo assim, eu assumi meu cargo público, agora eu vou dar um cargo em comissão para minha irmã, outra para o meu pai, vou arrumar emprego para todo mundo. Não posso fazer isso. Se eu fizesse isso, eu estaria atuando de forma pessoal. Eu estaria usando dos recursos da administração para quê? Eu estaria usando aqueles recursos para beneficiar pessoas da minha família. Isso é vedado. Inclusive é vedado também designações recíprocas. Eu não posso falar o seguinte, ok, eu não vou nomear não minha irmã, mas vou falar com meu coleguinha ali que também é diretor, para ele nomear, e aí eu nomeio o irmão dele, ele nomeia meu irmão. Não pode, essa troca de favores também não pode. Não pode até que grau, prof, pessoal? Não pode companheiro, cônjuge, parente em linha reta colateral por afinidade até o 3º grau. Primo pode ser nomeado, ok? Lembrando disso. Agora um ponto importante que gera muita polêmica. Gente, a vedação ao nepotismo, segundo o entendimento do STF, não alcança a nomeação para exercício de cargos políticos, como é o cargo de secretário ou de ministro do Estado. Por quê? Pensa o seguinte, cargo político é aquele cargo que está ligado à autogestão do governo. Aquele cargo no qual o gestor, aquela pessoa que vai ocupar aquele cargo, ela tem uma margem ampla de liberdade, de discricionariedade. Quando a gente está falando de nepotismo, por exemplo, eu fui eleita para ser governadora do estado. Tem o cargo de secretário de Transportes e Obras Públicas que está vago. É um cargo político porque ele está ligado à autogestão. Eu posso nomear a minha irmã para ser secretária de Estado? Posso, por quê? Porque a vedação ao nepotismo não alcança as nomeações para cargos políticos. Mas desde que a minha irmã